Olá, amigos que nos acessam aqui no YouTube, no Cognópolis, e na Rádio Cognópolis e também no Comunicons News. Estamos começando mais uma edição do nosso programa que tem por objetivo manter você informado de tudo o que acontece na CCCI. E a gente começa falando que no sábado, dia 28 de setembro, acontece em Foz do Iguaçu o curso temático Proatividade Evolutiva, com a professora Aline Niemeyer. O curso auxilia o alcance de maior produtividade evolutiva, redefinindo a vida pela perspectiva multidimensional. Participe. Informações pelo telefone. Código de área 45 2102 1448. Comunicons News recebe com muito carinho a Lilian Zolê. Bem-vinda, Lilian. Muito obrigada. A Lilian é professora de Parapercepciologia e coordenadora do Acoplamentário. Vamos falar um pouquinho de acoplamentário, livro, laboratório, mas o termo da onde surgiu? Esse termo acoplamentário, ele vem do latim, né? Essa palavra grande, difícil, né? E quer dizer acoplamento energético. Então, o que vem a ser esse acoplamento? É toda troca de energia que todos nós fazemos no dia a dia. Então, ou seja, quando eu estou aqui conversando com você, eu estou naturalmente, muitas vezes, né, inconscientemente, trocando energia com as pessoas, com o ambiente, né? Então, o acoplamentário é um laboratório, né, uma base física, e ela é destinada para todas as pessoas, qualquer pessoa, a estudar essas trocas de energia. Então, cabe enfatizar que todos nós, seres humanos, nós temos energias e trocamos essas energias. Porém, normalmente a gente realiza essa interfusão de energias de maneira inconsciente. Totalmente inconsciente. Isso. E é isso que a gente gostaria de mudar, né? A gente quer que as pessoas, ou possibilitar, né, para que as pessoas aprendam mais com essa troca das energias. A gente falando no dia a dia, para quem estuda conscienciologia já sabe o que é a troca de energia, mas para quem não conhece ou ainda nunca ouviu falar, é importante saber sobre essa troca de energia, que ela existe de fato, né? Onde houver consciência, a interferência também, né, das consciências extrafísicas. Nós dois conversando, a gente está trocando a energia, mas muitas vezes as pessoas no dia a dia, o que acaba acontecendo? Só quando essa troca de energia é impactante, ou é boa demais, ou é ruim demais, que marca a pessoa, né? Isso. Dá para a gente colocar como exemplo essa troca de energia, que nem no caso assim, de uma pessoa que está no escritório, né? No próprio trabalho. Ela conversando com os colegas, né? Então ela tem naturalmente essa troca de energia. Também os contatos indiretos, que nem por e-mail, mídias sociais, a gente também faz uma troca de energia. Ou seja, quando nós pensamos em algo ou alguém, naturalmente ocorre essa troca de energia. As pessoas, elas começam a observar mais essas trocas energéticas, principalmente quando são negativas. Então, quando gera desconforto. O exemplo disso, quando você vai conversar com uma pessoa e abruptamente dá uma dor de cabeça. Você nem sabe de onde que surgiu. E às vezes a pessoa não tem esse sintoma, né, de dor de cabeça. Só naquele momento ela sentiu isso. E aí ela não sabe de onde apareceu, né, esse sintoma e sai vendida da história, digamos assim. Fica um tempo mal e se recupera naturalmente. Pelo estudo do parapsiquismo, a gente observa que esse sinal negativo é advindo dessa troca energética, que às vezes a pessoa que estava envolvida, ela, naquele momento ela estava com um padrão energético desfavorável. Ela não estava revitalizada por N motivos, né? E isso... Pensa nessa situação, né, nesse jogo de trocas energéticas. E se a gente for considerar, a maior parte das pessoas hoje, elas têm conflitos, não é? Conflitos emocionais, né? Tem uma dificuldade de relacionamento, habilidades sociais. Então, se a gente for verificar isso, até um certo ponto é natural a pessoa perceber esses desconfortos e mal-estar, né? Agora, o mais importante disso é saber utilizar, estar lúcido para esse desconforto e saber o que fazer. Como proceder diante de uma situação assim, né? É isso que a gente vai ver dentro do laboratório acoplamentário. Lá no laboratório, então, acontece esse tipo de experiência? O que realmente acontece?
Esse laboratório é um laboratório grupal, vale a pena enfatizar. Então, 65 pessoas é um número máximo dele, né? Então, todas essas pessoas se reúnem com o objetivo de estudar o acoplamento energético. E para realizar essa técnica, então, é necessário ter um professor da parapercepciologia, aonde ele ensina como realizar essa troca energética lúcida. Então, uma pessoa senta de frente para a outra, é uma técnica mesmo, né? Então a gente faz essa moldura, né? Essa atividade nesse sentido para a pessoa ficar mais acolhida e perceber melhor as energias. Ela vai exteriorizando as energias, ambas as pessoas, né? E com isso elas vão sentindo algumas repercussões positivas e negativas, que podem ser da própria pessoa, do colega que está à frente e também das consciências ou espíritos que estão ali, que estão envolvidos que estão aglutinados com aquela energia para serem assistidos. E com essas percepções de sinais positivos ou negativos, a pessoa vai aprendendo o que é dela, da personalidade, do temperamento dela, com aquilo que é externo a ela, que condiz a questão de consciências, espíritos, que estão mais para serem assistidos. Eu posso dar um exemplo no sentido de a pessoa está lá exteriorizando energia uma para outra, né? E ela começa a sentir tontura, às vezes ela perde a linha de raciocínio, que a gente fala que é uma obnubilação. Então esses são os casos mais negativos, nosográficos, né? Que podem denotar aí a questão de consciências, né? Esses espíritos necessitando de assistência, né? Ou a própria pessoa que ela está desestabilizada emocionalmente e assim por diante. Porém, para que cada pesquisador saiba o que está acontecendo com ele e com a questão das energias, né, que está envolvido, é necessário fazer autopesquisa. Então não tem receita de bolo, esse que é o nosso grande problema, né? Então é necessário a pessoa fazer várias vezes esse curso, aplicar diariamente essa questão de exercícios energéticos para ela aprender como que ela funciona com as energias. Só assim, com essas repetições, com essa autopesquisa, com anotações, né, registros, ela vai conseguir compreender como ela funciona e como ela pode ajudar os outros. Isso é muito importante. Fenômenos que acontecem. Clarividência, parapsiquismo fica diferenciado no complementário? Sim. O laboratório, então, ele é específico para o fenômeno do acoplamento energético. E como tem essa troca de energia, né, essas energias mais densas, que é a ectoplasmia, né, naturalmente vai ocorrer uma série, inúmeros fenômenos parapsíquicos. A gente fala que é um supermercado de opções. Então lá o aluno pode escolher, né, vivenciar alguns fenômenos. Dentre eles, o principal é a clarividência facial. Por quê? Então, quando você se senta na frente de uma pessoa e começa a jogar as energias naturalmente, ambas as pessoas estão predispostas a isso, você começa a ativar mais a questão dos para-olhos, que é a clarividência. Então, naturalmente, aí o pesquisador ele começa a ver a aura, né? Ela começa a ver a dimenérquia, como se fossem aquelas nuvens brancas, né? A pessoa à sua frente ela fica translúcida ou transparente. Então, todos esses fenômenos podem ocorrer. Alguns casos práticos, né, para a gente observar dentro do acoplamentário, além da clarividência, é a clareaudiência, que alguns alunos nessa interfusão energética, eles acabam escutando algo que não é físico, que está além, né, dessa dimensão intrafísica, como escutar o nome de alguém, uma frase. Então, isso é clareaudiência, né? Também tem aí a questão da materialização, que é mais raro, mas em alguns casos foi visto no laboratório, materializações de mãos de espíritos, né, de consciências, algumas partes do corpo, principalmente do rosto, onde a gente consegue decodificar a aparência, né, a fisionomia dessa consciência, né, que é a questão da clarividência junto com a materialização. E assim vai o supermercado de opções, né, que tem inúmeros aí fenômenos. Labilidade. A labilidade parapsíquica, eu estudo muito essa temática, né, e posso dar casuísticas pessoais. Então, na minha infância, eu tinha desenvolvido naturalmente a clarividência, desde nova, desde mais ou menos aí uns 8 anos, né, porém eu não tive orientação nesse familiar, né, por N motivos, não tinham recursos, né, não tinham
cursos, né, ou algum método, né, para ensinar, no caso, a criança quanto ao parapsiquismo. Com isso, os ambientes que eu frequentava, escola, amizades, né, naturalmente trocava energia e também via consciexes, né, esses espíritos. E normalmente não eram, assim, as melhores companhias que eu via, né? Então acabava tendo desconfortos muito grandes. O que seriam esses desconfortos? Desconfortos físicos. Desde no momento de ver a consciência, eu percebia a emoção dela, que normalmente era conflitiva, angustiante, e isso é natural do acoplamento energético da própria clarividência. Porém, como eu não sabia, eu ficava um pouco mais desesperada, né? Não sabia o que fazer com essa realidade. E acabava me alterando também emocionalmente. Ou seja, eu percebia a dor do outro e em vez de ajudá-lo, eu caía na mesma situação. Né? Então isso é a labilidade. Você também. Isso é a labilidade. E acontece muito com várias pessoas. Só que elas não sabem o que fazer para melhorar. Então a dica aqui é a pessoa mobilizar as energias, começar a trabalhar energeticamente, né? O estado vibracional, né? Que a gente ensina bastante, né? E também fazer esses cursos mais práticos e técnicos para entender melhor a questão dos fenômenos. Não achar que isso é mero, que é natural, né? Ou que é uma loucura ou algo nesse sentido, né? Não deixar essas situações que são conflitivas para a pessoa embaixo do tapete, né? Tentar tirar e investigar profundamente o que está acontecendo. Né? Lilian, dá para se dizer que o acoplamentário é uma escola de EPICONs? No princípio, no começo? Eu acho que sim, eu considero. Atualmente a gente vê que temos aí 29 EPICONs, né, com o professor Valdo Vieira. O professor Valdo foi o pioneiro, né, ele que construiu o próprio laboratório, teve a ideia, né. Ele comenta que desde novo ele já tinha tinha insights de fazer algum curso ou algum laboratório de acoplamento energético, né? E com isso formar vários professores, né? Ou líderes dentro do parapsiquismo, né? E essa liderança assistencial é o epicentrismo, né? Que a gente fala que é o EPICON. E lá dentro do acoplamentário eu acho que é inevitável. Então tem muitos alunos, pesquisadores fazendo regularmente esse curso. E eu vejo que isso vai caminhando, vai sendo construído paulatinamente, né? Essa questão da assistência vinculada com o parapsiquismo e aí a formação de novos EPICONs. Eu acho bem provável essa temática, né? Dentro do acoplamentário. Você e o Guilherme acabaram escrevendo o livro, que leva o mesmo nome. Isso. Do que trata especificamente? Conta um pouquinho. Ele vai bater um papo com a gente também aqui no Comunicons News, falar bastante sobre o livro. Eu gostaria que você já introduzisse o assunto. Aproveitar, né? Aproveitando. O acoplamentário, então, ele fez 10 anos, né? A construção dele e o funcionamento dele. Então, nós tivemos mais de 5.000 alunos passando ao longo desses 10 anos. E com isso, a equipe de professores da parapercepciologia no laboratório acoplamentário, todo o curso registra percepções dos alunos, né? Então a gente acaba fazendo pesquisa com os resultados alcançados dentro desse laboratório. Então nós achamos viável fazer um livro, além de comemorativo também, que comentasse sobre o que ocorre nesse laboratório, as pesquisas. Então esse livro, além de falar ou agradecer as pessoas que construíram o laboratório, por ser comemorativo desses 10 anos, também ele comenta sobre os fenômenos parapsíquicos de uma maneira muito simples, natural, espontânea, né? Com uma leitura fácil para todos os leitores, né? E também comenta da questão das pesquisas, como fazer pesquisa com a clarividência, com o parapsiquismo, né? Então, isso ficou muito rico dentro do livro. E também aqui a gente almeja, assim, algumas metas, né, dentro do acoplamentário. Uma das metas é a questão do aumento desses EPICONs dentro do acoplamentário, que você comentou, né, aumentos de temáticas de pesquisa, aumentos de pesquisadores interessados, né, em parafenomenologia, em parapsiquismo, e também um aumento de pesquisa. Artigos científicos, né, livros e assim por diante, que ainda falta, ainda é uma grande lacuna dentro aqui da CCCI. A gente está correndo atrás para ver, né, se a gente consegue atingir essa meta. Claro, o Valdo está com as pesquisas, né,
assim, super, existe uma produção, uma mega produção dentro, né, dentro do parapsiquismo relacionado ao professor Valdo Vieira. Porém, nós, pesquisadores, também temos que correr atrás, né, para fazer mais, né, puxando aí o exemplo dele. Né. Lilian, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. E até uma próxima oportunidade aqui no Comunicam os News. Obrigada. A gente encerra lembrando que você pode conhecer essa ciência chamada Conscienciologia. Quinzenalmente, o CAEC promove cursos onde são apresentados os conceitos básicos da Conscienciologia e práticas energéticas, além de promover uma apresentação sobre o próprio CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Você que ainda não conhece essa ciência, venha e descubra. As oportunidades de autopesquisa disponíveis na instituição estão à sua disposição. O próximo curso acontece nos dias 14 e 28 de setembro. Mais informações, ligue para o telefone código de área 45 3525 2652. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo encontro.